Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário. Então, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma noite para nós fazermos nosso estudo do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e para dar início, hoje nós teremos a Janete, nossa irmã Janete, que vai fazer a nossa leitura e a dissertação do estudo de hoje, tá? Então, convido a Janete para a nossa prece de abertura. Então, graças a Deus, querido Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos de realizar o nosso estudo, pedindo inspiração, que possamos, através dessas reflexões, comentários, estarmos deixando mensagens para o incentivo do melhoramento de nós mesmos e de cada um que vier a assistir esse vídeo. Rogamos, Mestre, a tua paz, que nos fortaleça sobre todas as nossas dificuldades pelas quais temos passado e pedimos pela paz do nosso mundo. Sendo assim, agradecendo a oportunidade, pedimos permissão para iniciar essa tarefa, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou colocar aqui a página para ajudar aqui a acompanhar. Eu estou ouvindo a Janete, mas não está aparecendo. Mas deixa, não tem Também não problema. estou vendo, Desculpa, não. eu estou com problema na minha câmera, já. Então tá. Eu não estou Então tá. conseguindo, tanto no Zoom quanto no Hum, Meet, eu não estou conseguindo. Não tem Mas um problema, dia eu Janete. resolvo. Fica. Gente. Todos vendo? Todos conseguem ver? Ainda não. Eu Agora vou. sim. Sim. Agora eu vi também. Então, Então vamos iniciar. Então, hoje o nosso capítulo é o 35, Cristo Operante. Emmanuel traz uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios, né? Emmanuel traz essa passagem já mostrando a presença marcante de Jesus na trajetória desses irmãos, tanto Pedro, que iniciou ali esse período, né, do cristianismo nascente, levando esses ensinamentos do Cristo para todos aqueles que começaram a frequentar aquela casa do caminho com todo o seu amor, com toda a sua dedicação. A gente vê através do livro Paulo e Estevão como Pedro, dando assim prioridade à acolhida dos irmãos sofredores, né, de toda ordem. Ele acabou até não tendo muito tempo para continuar levando a preleção do mestre, e é aí que entra o Estevão, né? Nesse processo de divulgação do Evangelho do Cristo, ali auxiliando nessa disseminação do Evangelho de Jesus. Então, é Jesus presente ali, não é? Nessa caminhada de Pedro, bem como na caminhada do próprio Paulo, e é ele mesmo quem diz, né? Nesse processo de divulgação do Evangelho de Jesus para os gentios, né? Os gentios, que são aqueles que não eram hebreus, e que Paulo levava toda essa boa nova para eles. Mas a Júlia deve ter uma pesquisa aí para falar para a gente, né, Júlia? Sim, Janete.
como eu sempre falo, né, que eu gosto de fazer a pesquisa para a gente entender como é que essa carta, né, ela se processou. Então, vamos pensar assim, né, aqui juntos com todas essas informações. A Galácia, ela não é uma comunidade como as outras que a gente tem nas cartas de Paulo. Galácia é uma região que tinha várias comunidades, tá? E no tempo lá de Paulo, que a gente está falando isso, né? Ela tinha a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. E desse lugar, né, temos várias comunidades cristãs, muito conhecidas, né, para quem está assim com mais hábito de ver a Bíblia, né, que a gente lê lá como Derbe, tem a de Icônio, Antioquia, Listra, são todas essas comunidades que fazia essa comunidade da Galácia, né? Não sinaliza para qual comunidade ele dirige essa carta, né? Porque ele coloca aqui como uma carta genérica, serve para qualquer uma daquelas comunidades. Essa carta aos Gálatas, ela responde a conflitos. E o tema principal dessa carta era o exercício da liberdade. E a gente vai entender isso, né, com relação a essa circuncisão que é colocada aí nesse versículo, né, que o Emmanuel destaca para nós. Paulo ele estava num conflito, ele não queria impor aos cristãos a obrigatoriedade dos ritos, né, daquelas práticas do judaísmo, e era preciso que entendesse que a liberdade era baseada no Evangelho de Jesus. Então, Paulo fala desses certos conflitos, dessas desavenças, com relação a Pedro. Por quê? Porque Pedro falava para os que eram para os circuncisos, né? Daqueles que vinham do judaísmo. E Paulo ele já falava, como a Janete colocou, para os gentios, para todo aquele povo fora daquele território judaico, né? Eram pessoas ali, romanos, qualquer pessoa que não era judeu, a gente colocava ele como gentios, né? E Paulo falava mais para eles, e Pedro mais para aquele pessoal ali do judaísmo, né? E que entendia todas aquelas seitas, né? Aqueles rituais, principalmente da circuncisão. Agora, Paulo, historicamente, é o grande responsável por retirar o cristianismo de dentro do judaísmo, né? E a gente sabe disso. Embora ele sendo judeu e também fariseu. Então, por que fariseu? Porque ele conhecia todas as escrituras. E ele não via a obrigatoriedade da circuncisão para aqueles que não quisessem seguir esses ensinamentos, né? E ele teve um papel muito importante que foi de libertar determinadas práticas externas, né? Mas sempre com muito cuidado. Por quê? Porque a importância era esclarecer com essa liberdade. Então, é isso que eu pude trazer de pesquisa sobre essa carta aos Gálatas. Alguém mais? Continuação? Então, pode continuar, Janete. Seguir. Então, vamos lá. Iniciando o texto, né, propriamente dito, o Emmanuel traz: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre e o bem, né? Interessante. Essa verdade absoluta, querendo trazer Cristo para dentro de cada religião, né? Cada igreja, como se Cristo não estivesse presente em todas as religiões e mesmo fora das religiões, né? Porque a gente vê, como ele fala aqui, onde existe o bem, onde existe o princípio do bem, Jesus estará aí atuando, né? Mesmo entre os ateus, mesmo entre aqueles que não conhecem a Jesus,
porque o seu grande magnetismo, a sua grande luz, a sua grande energia, né, vai estar inspirando a todo aquele que já se propõe a vivenciar esse bem, a propagar esse bem. Então, é realmente, né, essa vaidade que faz com que a gente queira trazer Jesus exclusivamente para nós, mas Jesus é de todo mundo, né? É isso, gente. Quem? Vamos falar um pouquinho aí, né, Janete? Diga aí, Júlia. Então, primeiro, assim, desse parágrafo, Janete, eu tirei a palavra vaidade humana, né? E a gente vai pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque a vaidade é um vício, né, da humanidade. E ela vai assumindo aí diversas formas, né? E aí a gente colocou aqui, né? Muitas das vezes preocupado às vezes com as aparências, né? Com a aparência física, mas também às vezes muito por aparecer aquele reconhecimento, aquela admiração. Então, quando o Emmanuel começa que a vaidade humana sempre guardou a pretensão, por quê? Porque, na verdade, sempre se colocando como o melhor, né? Sempre querendo destaque, né? E essa vaidade é decorrente do quê? Do orgulho, né? Com aquelas atitudes, né? Aquelas reações arrogantes, né? E a gente precisa ainda muito aprender com os ensinos de Jesus. E como você falou, né? Jesus ele trouxe um ensinamento que era o ensinamento do amor, e por isso ele é o exemplo, né, da perfeição moral e da bondade. E a sua mensagem é a expressão da lei de Deus, que é uma lei de amor. Então, e Jesus, na realidade, ele não era um líder religioso falando para fiéis, né? Ele era um mestre, né? Ele aplicava o que a pedagogia do amor, né? E ele aplicava no exemplo, né? Que a gente sabe que não é só falar, né? Exemplificar. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele faz essa pergunta aos espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Né? E a resposta é bem simples, né? Porque não é nada longa, é uma palavra, vê de Jesus. Então, é para que a gente possa entender que não há necessidade da gente tentar encaixar Jesus dentro de caixas, né? Ou dentro desse sectarismo, né? Dessa intolerância, né? Jesus é muito maior do que tudo isso. E aonde a gente realmente tiver a proposta do amor, a gente encontra Jesus. Jesus veio para todos nós, né? Não veio para religiões. Ele não veio para criar religiões, não é, Júlia? Veio para as criaturas. Então, vamos continuar? Vamos lá. Então, continuando, no próximo parágrafo, Emmanuel traz para nós. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. E realmente é isso que a gente tem visto ainda, né? Infelizmente. Nós vemos muitas religiões com suas próprias interpretações, muitas vezes adulterando, né, o sentido dos ensinamentos de Jesus, querendo ter essa verdade, né, impor a sua verdade. E com isso, essas religiões, elas trazem preconceitos, né, que levam para que haja uma discriminação a outras religiões, que, segundo eles, né, interpretam a Jesus de uma forma equivocada. E eles influenciam imensamente aqueles distraídos, né, que tornam-se fanáticos justamente porque só aceitam aquilo que trazem para eles como verdade
sem ter, sem colocar reflexões, sem colocar o raciocínio, né? E a gente vê que isso sempre existiu. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, na introdução, quando Kardec traz algumas definições, né, de palavras, né, fariseus, nazarenos, na parte dos fariseus, ele diz assim, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma, né? Do que não deve ser contrariado, né? O dogma é assim, é uma verdade que não deve ser contestada. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como naturalmente acontecia. E não é isso que a gente vive atualmente, não é? As igrejas querendo ter essa verdade só para elas e discriminando as outras, continuam se degladiando. Não é? E quando o ensinamento de Jesus é exatamente o ensinamento da unidade, não é? Dessa integração no bem, em todos esses atos de misericórdia, de amor e de caridade. Mas, já ainda puxando para o parágrafo anterior, é a questão da vaidade, é a questão do orgulho, de o homem querer sempre manter a sua posição aí, né? E quando o Emmanuel também fala desses falsos crentes, a gente também vai lá no capítulo 21, peraí, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando falam dos falsos profetas, eu vou ler um trechinho bem pequenininho, para não me alongar muito, nas instruções dos espíritos, na comunicação de São Luís, quando ele diz assim: é assim, meus irmãos, que deveis julgar, com relação aos falsos profetas, né? São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. E não é isso que normalmente as pessoas procuram analisar e verificar, né? As obras, mas não. Tudo aquilo que se diz, se é um discurso impactante, não é? As pessoas acabam aceitando como sendo uma palavra de Jesus e, no entanto, assim não é, né? E na questão, você trouxe, Júlia, a questão 625, na questão 623, espera aí que eu chego lá. Estou aprendendo com você, Júlia, essas coisas de ficar procurando aqui e ali, viu? Tu está fazendo escola. Na questão 623, que é da lei divina ou natural, Kardec pergunta assim: os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? E os espíritos respondem para Kardec: certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição, olha aí a ambição do que todos os tempos ela está presente. Por ambição, tomaram sobre si o encargo que lhes não fora cometido. Então, está aí, não é? Esses equívocos desses falsos profetas, desses que querem por orgulho e por ambição, está envolvendo os ingênuos, né?
E assim estamos caminhando, mas, como ele diz aqui, né? Os homens de fé viva, graças a Deus, apesar de todos esses que fazem estardalhaço e nada fazem, porque se a gente reparar aqui, ele diz, né? Esses que acendem a fogueira da opinião e sustentam, não, esses falam. Mas os homens de fé viva que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante, o que que eles fazem? Executam as obras. Falam muito menos, mas agem, né? Praticam realmente essa obra de Jesus. Deixa aí para vocês. Então, Janete, esse parágrafo ele é muito rico mesmo, né, para a gente poder analisar. Quando ele coloca aqui, né, que todas as linhas da evolução terrestre, né, o Emmanuel diz, movimentam-se os adventícios inquietos. Aí pensei, o que é adventícios, né? Aí eu fui ver lá, são forasteiros, são peregrinos, são estrangeiros. Então, quando ele fala aqui desses fanáticos infelizes, eu pensei muito, Janete, nas cruzadas, na Inquisição. As cruzadas foram feitas pelos cristãos europeus, né? Perseguindo, querendo as terras, né? Brigando por espaço. E aí quando a gente lê a respeito da Inquisição, quando a gente tem alguma obra, né, que fala sobre isso traz uma dor muito grande nas nossas almas, né? Porque sabemos que passamos por esses locais também, né? Não estamos aqui apontando nada, só refletindo, né, nesses fanáticos infelizes. E aí eu coloquei aqui, Janete, para a gente também pensar um pouco a respeito disso, né, que ainda hoje, né, muitos se utilizam do nome do Cristo visando o poder, né, os benefícios pessoais e quaisquer outros intentos que nada correspondem à obra de Jesus ou os seus exemplos. E aí tem uma passagem, né, que está em Mateus e em Marcos, que nos apontam esses evangelhos, que tem essa fala do Cristo. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como você trouxe a passagem, né, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, muitas pessoas se desiludiram, né, e deixaram de acreditar no Cristo e em Deus, na religião, por causa daqueles que se diziam ou dizem ser os representantes na Terra. Então, a gente hoje vê muitas pessoas afastadas desse Deus que as próprias religiões criaram como um Deus que pune, né? Os alertas do Cristo são muito apropriados para os nossos tempos, né? Porque a gente vive, né, com esse problema grande desse fenômeno de disseminação de notícias falsas. Então, assim, teve aquele momento, né, que não tinha internet, mas hoje a gente tem isso em grande escala, porque a gente tem hoje uma expansão, por conta até do próprio progresso. Mas quantos levam essa palavra falsa? Né? Então, foi isso que eu também pude entender e trazer aqui para o estudo. E Kardec também tem lá na questão 624, quando ele fala qual é o verdadeiro profeta. Né? Kardec fez essa pergunta também para que a gente pudesse hoje ter essa informação. E os espíritos disseram que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, né? Segue a resposta, mas eu acho que isso aí para nós já é o suficiente. O homem de bem. É. Então, e eu também, assim, eu trouxe, assim, trazendo o espiritismo, a gente vê também essas divergências, né, de opiniões dentro da própria doutrina espírita, né? A gente vê pessoas que querem tirar Jesus do espiritismo,
a gente vê pessoas que querem tirar Kardec do espiritismo, né? Então, essa questão da vaidade, do orgulho e de esse distanciamento mesmo dessa doutrina faz com que também muitas casas, muitos centros, talvez, não sei, a gente possa falar até do movimento espírita, estar caminhando assim, muitas vezes não de forma segura, devido a essas interpretações, a esse distanciamento da obra kardeciana e do próprio Cristo, não é? Porque aqueles que se atêm mais à parte científica querem se distanciar de Jesus, né? E aí, eu trouxe aqui também, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, o Espiritismo, item 7, que diz assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, não dá para ter um espiritismo sem Jesus de jeito nenhum, né? Porque o espiritismo é esse cristianismo redivivo e com certeza sem Kardec não, né? Então existem esses extremistas também dentro da própria doutrina espírita, que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado com as interpretações, com aqueles que vêm também deturpar a própria mensagem dentro do espiritismo, né? Então, podemos continuar? Sim, vamos. Vamos lá. Então, Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade, né? Então, ambos expressavam essa verdade de Jesus, esse amor do Mestre, né? A gente vê o empenho, a amorosidade com que Pedro realizava essa tarefa depois da partida de Jesus, não é? Paulo também, após esse encontro que ele teve lá, né, indo para Damasco, essa transformação e essa dedicação, indo divulgar realmente esse evangelho do Mestre Jesus, né? Então, é essa busca realmente desse aperfeiçoamento do homem para esse reino divino, né? Então, eles agiam, como ele diz, eu vou continuar, tá? Ele fala, através de ambos expressava-se o mestre com um só objetivo, o aperfeiçoamento do para o reino divino. E aí, essa questão do aperfeiçoamento, como você falou, né, Júlia, do homem de bem, eu também fui lá no Livro dos Espíritos. Espera aí, a culpa é sua, já falei, né? Mas vamos lá. No Livro dos Espíritos, na 909. Na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esses esforços, né? Então, quando ele diz aqui, né, que através de ambos expressava-se o mestre com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem para o reino de Deus. Então, é tempo de reconhecer-se, continua, à luz dessas eternas verdades, né? Jesus permanece trabalhando e sua bondade
infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal, né? Então, nós podemos e devemos ser esses instrumentos dessa expressão, né? Através desse trabalho de amor, de dedicação, de misericórdia, que é exatamente essa busca para esse homem de bem, para esse homem que deve estar trabalhando, não é, pelo seu melhoramento espiritual. E aí a gente vem para a questão 919, né? Que eles perguntam qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E a resposta, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo, né? Essa é a grande chave do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento, é essa busca para dentro de nós mesmos, procurando nos conhecer, procurando reconhecer a nossas mazelas, para que a gente esteja orando, e assim, em comunhão com esse Evangelho do Cristo, com esses ensinamentos do Cristo, a gente se propõe em se conhecendo também como criaturas, né, filhos de Deus, com essa luz que Jesus também falou, que nós temos, e essa luz pode brilhar cada vez mais e mais, no sentido de que devemos estar praticando essa caridade que Jesus nos ensinou, né? Saindo de dentro de nós próprios, vencendo esse nosso egoísmo e nos dedicando ao próximo, àqueles que precisam de nós. Então, esse é o trabalho do nosso melhoramento. Paulo, Pedro, eles trabalharam, a gente vê que tudo acaba voltando para o cuidado com o outro, né? A saída de dentro de nós para cuidar do próximo. A gente vê Pedro se dedicando imensamente a doentes, aleijados, né, crianças com problemas, e o Paulo também abdicando da sua própria vida em prol desse esclarecimento dos gentios, né? Então, a receita que Jesus sempre traz para nós é essa, é trabalhar para o outro, pelo outro. E com certeza estaremos trabalhando em prol de nós próprios, né? Porque estaremos desenvolvendo dentro de nós essa fraternidade, não é? Caminhando para sermos bons, ainda não somos, mas desenvolvendo essa caridade, essa solidariedade. E a gente só consegue fazer isso, só consegue desenvolver quando a gente se dedica ao outro, aquele que está mais próximo de nós. E como nós temos oportunidades para fazer isso e a gente não faz, né? Porque a gente ainda vive muito assim preso a esse egoísmo, querer sempre para nós, a querer sempre tudo o de melhor para nós, ou para nossa família, ou para um grupo mais próximo. Mas esse não é um ensinamento, né? E Emmanuel traz Paulo e Pedro mostrando para nós a receita, a dica, é fazer por muitos e por todos, né? É isso. Adiantei bastante, né, Júlia? Eu sei que você quer comentar várias frases aí. Não tem problema, Janete, porque o raciocínio tem que, né, fechar, né, na conclusão. Assim, eu vou por parte e eu vou trazer a primeira fala ali do Emmanuel, quando ele diz, né, do Simão Pedro, sobre esse trabalho dele do Evangelho, e ele fala de um povo escolhido. Né? E a gente, quando lê sobre povo escolhido, isso vai me remeter sempre lá ao caminho da luz, né? Que a gente tem lá uma explicação para que a gente possa entender. E eu gostaria de trazer essa. É uma pequena parte do texto, mas eu acho muito interessante para a gente abordar, que está lá no livro. Dos espíritos degredados foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Mas de todos os povos, era o mais necessitado devido à sua vaidade exclusivista e pretensiosa. É talvez a raça mais livre,
mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Então, quando fala desse povo escolhido, não é à toa que Jesus nasceu nesse povo, né? Nesse local, né, de Israel, por conta de todo, primeiro do Deus único, né, que eles já tinham essa ideia, mas também para trazer um pouco mais de expansão, né, desse cuidado fraternal para mais pessoas. E esse trabalho do Paulo, né, quando ele vem para os gentios, sai daquele círculo, né, de Israel ali, né, do próprio judeu, para que pudesse ampliar. E se hoje nós temos esse entendimento, isso aconteceu primeiro por Paulo. Então, a gente tem muito que agradecer a esse apóstolo que não conheceu Jesus, mas que fez tanto por cada um de nós, né? E quando a gente fala de Pedro, Pedro é um semelhante a nós. Por quê? Pedro era impulsivo, era simples, era humilde, era preconceituoso, sincero, rude. Várias denominações que nós podemos trazer aqui de Pedro, mas ele fez, como você disse, né? Ele foi escolhido por Jesus e dedicou a vida dele a solidificar no mundo a doutrina consoladora. Trouxe o que para nós? Todo esse trabalho, né? Desse amor que Jesus exemplificou, porque ele curou doentes, e ele trouxe também para a gente essa fé, que é uma rocha viva, e essa fé ela precisa ser fortalecida e lapidada, né? Como a fé dele se conquistou, como a de Paulo, e como a nossa, que está nesse cuidado também nosso de se dedicar principalmente essa doutrina espírita, que é consoladora, mas também é uma fé não mais com dogmas, mas é uma fé raciocinada. E isso é muito importante para nós. E eu coloquei aqui. Continua aí, Julinha. Então, continuando no outro parágrafo, né, que a Janete já também comentou, que começa através de ambos, né, expressava-se o mesmo mestre. Aí tu vai colocar o texto aí, Selminha, para nos orientar. Aí fala do aperfeiçoamento do homem para o reino divino. E aí eu vou trazer uma parte que está lá no livro de Paulo Estevam, que Janete também já comentou a respeito, no capítulo 5, fala para nós assim: Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Então, a Janete até comentou isso, né? Que são pequenos esforços que precisamos realizar, não é nada grandioso. E isso também tem esse comentário do livro Paulo Estevam, que diz para nós, né, que o Cristo disse para que a gente evitasse essas discussões e essas discórdias. E no outro livro, o Emmanuel também comenta para nós, o livro chama Bênção de Paz, no capítulo 35, ele fala que é indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão e a existência ao trabalho, o passo ao bem e o verbo à fraternidade. Então, há necessidade que a gente faça esse movimento, né, do coração bondoso, né, como Janete falou, né, que a gente saia de nós em benefício do próximo, porque aí sim nós vamos estar verdadeiramente contribuindo para esse reino divino. E quando a gente fala de reino de Deus, reino divino, né, esse reino é a obra de Deus nos nossos corações, né? Isso esclareceu para nós Jesus, né, que com grande serenidade. E aí a gente também pensa aqui que o mestre ele falava dessa reconstrução do homem velho.
pela reforma, o quê? Pela uma reforma íntima. Essa reforma ela vai se dar, né, para que a gente possa ter essa paz no coração, essa paz do justo, né, essa confiança em Deus, esse serviço fraterno que Janete já comentou para a gente aqui. E são essas alegrias que elas não morrem. Por quê? Porque a gente está construindo realmente algo de útil dentro de nós. E quando Janete também comenta aí sobre esse Jesus permanece trabalhando e a sua bondade infinita se revela em vários setores, a gente vai pensar aqui numa frase que está lá em João, que Jesus trouxe para nós, quando ele disse que não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. E Meimei, ela traz uma frase também muito bela com relação ao trabalho, que ela diz para nós que o trabalho é uma instituição de Deus, que Jesus chancelou com singular exemplificação. Então, quando a gente diz que Jesus permanece trabalhando e o Pai também trabalha até hoje. Então, que a gente possa fazer do trabalho essa instituição de Deus, que Meimei fala para nós, né? Para que a gente possa realmente ser considerado esse servo de Jesus, como ele diz, nem vos chamo mais de servo, mas de amigo. Então, que a gente vai passar de servo desses discípulos, mas desses discípulos mais amados, porque nós vamos ser amigos, né? E amigos não é só de Jesus, é amigo de todos, porque somos uma família universal. A gente hoje ainda não tem essa compreensão, a gente ainda não consegue isso, mas a gente está nessa construção desse homem de bem. Alguém mais quer falar? Fazer algum comentário? Não. Janete, vamos à parte final? Oi, Janete, tem que abrir o áudio, tá? Oi, desculpa que eu estava ligando aqui que meu computador estava acabando a bateria. Tá bom. Só lembrando um pouquinho, quando a Júlia falou de Pedro, o quanto ele foi importante para a atuação de Estevão, né? O encontro do Estevão com Pedro lá na Casa do Caminho foi algo assim que impactou muito a vida do Estevão, porque ele era ele era um conhecedor da lei, né, da lei antiga, e ele achava que o Messias ainda ia chegar. Então, quando Pedro falou, o Messias já chegou, já veio, né? Aquilo foi assim algo muito forte para o Estevão, e aí o Pedro começou a falar dos ensinamentos de Jesus, não é? E o Estevão se apaixonou, né, por tudo aquilo, por todo aquele conhecimento, porque ele começou a comparar, né, os ensinamentos que Jesus trouxe o que estava na profecia de Isaías, e era exatamente o que estava batendo ali, então foi realmente uma confirmação que o Messias realmente veio, né? Então eu digo assim, esse amor, né, essa dedicação, esse carinho do Pedro por Estevão, né, nada mais é do que a presença de Cristo no coração dele, né? Ele já vivenciava Cristo, como Paulo falou, né? Não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, Pedro teve esse testemunho também, e foi assim, capital na vida de Estevão, que a partir daí começou a pregar também o Evangelho de Jesus de uma forma tão linda. Infelizmente, depois punia, né? Veja bem, ele foi assassinado pelo próprio Saulo na época, né? Estevão foi assassinado por Saulo e depois esse Saulo se transforma nesse Paulo maravilhoso de disseminação desse próprio evangelho que Estevão falava com tanto amor, né, com a força muito grande do seu interior. É impressionante. Ele também não conheceu a Jesus, mas através desse contato
do Evangelho de Jesus foi algo muito impactante também, com resultados maravilhosos, né? Mas então vamos continuar. Ninguém se prenda ao domínio das queixas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos, né? É só uma paradinha aqui, porque isso é muito comum, né? A gente sabe que não existe privilégios nas leis de Deus, né? E o Emmanuel, acredito que ele esteja se referindo a essa nossa fragilidade, muitas vezes, até uma pontinha de inveja dos que são bons, né? Os que são bons, os que brilham, e a luz de muitos, de alguns, vamos dizer assim, incomoda muitos, né? Então, mas eles são bons, eles têm essa luz porque eles conquistaram, né? Essa luz não se recebe, não cai de graça, ela é conquistada. E foi através do trabalho, através dessa evolução que a gente aprende na doutrina espírita, né? Nas inúmeras reencarnações, muitas vezes com reencarnações árduas, né? Reconhecendo os nossos erros passados, né? Em vidas passadas, nessa luta constante, mas escolhendo a melhor parte, né? Como escolheu Maria, abraçando esse postulado do Cristo, vivenciando, fazendo as obras em cima desse conhecimento e desses ensinamentos de Jesus. Então, é natural que aquele que comunga no bem, que tenha realmente a proteção dos benfeitores, a gente sabe que é sintonia mesmo, né? Nas tarefas, né? Os espíritos falam que quando a gente pensa em alguma coisa, quando a gente pensa em fazer o bem, eles já estão ali pertinho, incentivando para que a gente não desista de fazer aquele bem. Então é natural. Quem está já com a sua evolução, quem gosta de fazer o bem, faz o bem, logicamente vai estar envolto ali com os espíritos superiores, né? E ele continua falando: cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera própria, as manifestações do Senhor e de seus emissários. Então depende de nós. É aquela questão que a gente já falou também, da gente trabalhar no nosso aperfeiçoamento, né? É a nossa intenção, os nossos pensamentos e as nossas ações que vão atrair essa intuição, essa inspiração para que a gente cada vez mais trabalhe no bem, cada vez mais faça coisas melhores, né? E aí ele finaliza falando: trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia, né? Então, trabalhar no bem, em nosso desenvolvimento intelectual, moral, servindo aqueles que se aproximam de nós, ajudando, né? Vencendo esse nosso egoísmo, como eu já falei anteriormente, de só nos preocuparmos conosco mesmo e com os nossos familiares e com aqueles mais chegados, né? Nós temos que expandir nossos corações, né? Deixar brilhar essa luz que Jesus falou que nós temos, mas que ainda está apagadinha, né? Nós sabemos disso, porque nós precisamos do combustível principal, que é o amor, né? Para que ela cresça, para que ela brilhe muito mais. E tudo isso a gente conquista através dessa doação de nós mesmos, na prática da caridade, que é esse amor em movimento, né? Então, fica o convite aqui para todos nós. Eu sei que a Júlia ainda vai fazer o fechamento aí, mas fica o convite para todos nós para que a gente trabalhe essa transformação, né? Vivenciando esses ensinamentos do Mestre Jesus. Só depende de nós. Voltando àquela questão 909, né? Esforços mínimos nós podemos fazer para melhorarmos, para vencermos as influências negativas. O que nos falta é vontade. E quão poucas vezes a gente tem essa vontade de melhorar, né? É isso, gente. E, e trazendo agora, Janete, né, você terminando aí com essa reflexão da vontade, desse esforço mínimo, né, que os espíritos já trouxeram para nós,
Quando Emmanuel coloca que cada aprendiz se esforce, né? E aí o próprio Emmanuel tem uma frase que é bem interessante e eu coloquei aqui para a gente pensar junto. Começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, assim, até temos incentivos, né, para começar algo, mas continuar, né, conquistar isso, né, é difícil. E chegar no final é crucificar-se. Então, por isso que a gente vê poucos se dedicando com zelo, né, com cuidado, para realmente ser esses discípulos sinceros. Nem mais servos, né, mas amigos e devotados. E quando a gente pensa em tudo isso que a gente estudou hoje, a gente vai vendo que a nossa vida é o reflexo do nosso sentimento, né? Enxergamos o mundo de acordo com a visão mental que possuímos. E nós nos tornamos aquilo que sentimos e fazemos. Então a gente tem que se preocupar muito com como andam nossos pensamentos, qual é o meu sentimento, o que eu preciso fazer dessa reforma íntima urgente para que eu possa me sintonizar com os bons espíritos, né? E na medida em que nos apropriamos, né, com firmeza dos valores contidos no Evangelho, nós passamos a reformular esses sistemas de crescimento. E aí a gente vai melhorando, né? Vamos nos posicionando em planos operacionais no bem. E o que isso vai trazer para nós? Essa renovação interna. Como você falou, Janete, dessa luz. E nós estudamos nos capítulos anteriores sobre essa luz, que essa luz não se compra. Não adianta o outro ter a luz, a necessidade de acender dentro de nós. E para acender essa luz dentro de nós, a necessidade desse mergulho, né, de buscarmos dentro de nós o que a gente já precisa mudar. Porque esse reino de Deus, como a gente falou há pouco, é uma construção desse homem de bem, né? E no Livro dos Espíritos, para terminar, está escrito lá para nós que Deus é soberanamente justo e bom. Então, todos foram criados por Deus da mesma forma. E os que já são espíritos puros passaram por etapas evolutivas. E os habitantes da Terra ainda estão em provas e expiações, mas também alcançarão a plenitude da evolução em tempo previsto de acordo com seus próprios méritos. Então, não existe privilegiado, não existe quem está na frente porque é uma raça melhor ou porque Deus escolheu esse ou aquele. A gente viu Pedro nas suas dificuldades que eu trouxe ali, várias situações que Pedro ainda era impulsivo, rebelde, mas ele foi trabalhando dentro dele esses sentimentos para ser esse novo homem. Esse que levou a palavra do mestre, né, e acalentou. Naquele momento, aqueles que trabalhavam ali na Casa do Caminho, quem chegava, como você mesmo falou, de, de Estevão, e a gente sempre lê na doutrina que sem Estevão não tinha Paulo. Então, Paulo existe porque teve um Estevão. E Estevão foi aquele mentor que seguiu ele, amando de Jesus, para fazer todas as cartas que Paulo escreveu. Ele era o intérprete de Jesus através da intuição. Então, para a gente ver a importância desse discípulo, né, desse apóstolo que não conheceu Jesus também, né, como Paulo, como Pedro. Então, que sejamos nós também esses colaboradores fiéis para que a gente possa, de fato, merecer essa glória. Eu acho que é isso, Janete, que eu pude trazer. Perfeito, Júlia. Boa colocação. Então, gente, vamos encerrar por aqui.
agradecendo aqui a presença de todos, lembrando, né, aqui aos participantes, aqueles que assistem ao nosso canal, né, de compartilhar, né, que é importante compartilharmos, né, esses poucos conhecimentos que nós vamos adquirindo, né, porque é assim que vai se espalhando a mensagem do Cristo, não é? Então, vamos compartilhar, vamos divulgar o Espiritismo, ele precisa crescer e se fortalecer em cada um de nós, né? Deixando seu like no final do estudo também, que é importante também, que ajuda também a distribuição. Isso é importante, não é para nos favorecer nem para nos envaidecer, é para que tenha mais alcance realmente, tá? E para encerrar, na próxima semana nós teremos a nossa irmã Aninha aqui, Ana Cláudia, que vai fazer o estudo da semana que vem. Então, eu convido a ela para a nossa prece de encerramento. Aninha, contigo. Vamos nos concentrar, fechar nossos olhos e agradecer. Agradecer a Deus por tudo que nós recebemos, pelo alimento, pelo lar, pela família, pelos amigos, por todos, Pai, que nos cercam, que nós possamos ser um instrumento de sua paz. Agradecemos, Senhor, do estudo dessa noite, que nós possamos sempre colocar em prática a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Uma boa noite para todos. Bom retorno aos lares. Fiquemos com Jesus sempre em nossos corações, gente. Tchau, gente. Obrigada a Boa noite. todos aí, viu? Tudo Obrigada, de bom para todos. Janete. Tá bom? Boa noite. Tchau, Boa noite. galera. Boa Fiquem com noite. Boa Deus. noite.